Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Agrocooperativas, o melhor das cooperativas brasileiras. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui. Hoje é dia, nós estamos no Centro-Oeste, nós estamos em Campo Grande, participando do Dinapec Fórum Pré-COP. Vocês já me viram aí que eu já entrevistei muita gente aqui, mas estava fartando o cara. Agora, depois dessa entrevista, é capaz de eu já poder me liberar e voltar para São Paulo. Daniel Vargas, professor da FGV, que muitas vezes já falou aqui no Fala Carlão. Eu tenho um carinho especial por ele, porque eu reputo ele uma das maiores inteligências que o nosso agro tem. Ô Daniel, agorinha mesmo aqui, eu estava falando com o Totti, o nosso presidente aqui, o chefe-geral da Embrapa Gás de Corte. E eu falei, ô Totti, pelo que você... Depois de um discurso dele me explicando e tal, eu falei, mas isso que você está dizendo? Eu falei, o Daniel Vargas já me falou em outra entrevista que o boi, esse boi que a gente está vendo aqui, ele é o mocinho dessa história e não o vilão. Então eu quero começar essa prosa recapitulando. E seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Fala Carlão, viu, querido? Uma honra, Carlão. Sempre um prazerão falar com você e com todo mundo que te acompanha. Inclusive, eu sou um assíduo conhecedor das suas entrevistas. Obrigado, viu, cara? Mas, Carlão, quando a gente debate clima, em particular pecuária, de imediato vem uma legião de dados, informações, argumentos e muita ideologia. Mas se a gente filtrar tudo, tem três caminhos ou três imagens sobre a relação entre o boi e o clima. A primeira imagem vem de fora e ela diz assim: o boi é um forno da atmosfera, porque ele emite metano, o metano tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior do que o CO2 e, portanto, ele esquenta a atmosfera mais que qualquer outro organismo no mundo. A segunda imagem diz assim: o boi é um filtro da atmosfera. Ele consome um CO2 que estava no ar, é capturado pela fotossíntese da planta, que ele vai digerir e eliminar o metano, que daí a 10, 12 anos volta a ser a mesma molécula que estava na atmosfera antes. Não acrescenta nem retira. E tem uma terceira imagem, que eu espero e eu defendo que seja a imagem que prevaleça nesse debate. O boi é uma geladeira da atmosfera, porque se ele é produzido num sistema que integra a lavoura à floresta, que melhora a pasta, recupera a área degradada, o balanço ambiental do sistema pecuário é neutro ou com grande frequência negativo. Por que isso tudo é relevante? Porque esse é um debate que vai além da ciência, é um debate econômico, sobre quem vai pagar e quem vai receber. Se o boi é um forno, a gente precisa parar a pecuária. Se ele é um filtro, ele é indiferente, não precisa falar dele. Mas se ele é um mocinho, como você está dizendo, ou se ele é uma geladeira, significa que ele é uma espécie de árvore ambulante pelo pasto. Que quando ele caminha e produz, ele também contribui com um serviço ambiental para a natureza. E por isso mesmo ele deve ser remunerado por isso. Esta é a percepção correta, segundo os melhores dados científicos, e eu espero que esse é o debate que vai prosperar na discussão que vamos ter aqui hoje. Agora, se a gente ainda está tendo esse debate, essa discussão, eu falo assim, a gente está aí, você está colocando um pêndulo gigantesco, quer dizer, desta base para esta base aqui em cima, ou seja, é um negócio muito diverso. O que ainda está faltando para a gente definir efetivamente? Porque eu estou entendendo o seguinte: ou ele é forno ou é geladeira, mas as duas coisas não podem ser junto. Como é que é? Ô Carlão, eu tenho uma formação acadêmica, me considero um cientista, embora não seja um agrônomo, tenho me dedicado a estudar e acompanhar os métodos que são utilizados para a gente definir os custos e responsabilidades dos diversos setores. Sinceramente, Carlão, eu acho que chega uma hora nessa discussão, que não é a primeira vez que nós estamos falando disso, e que nós estamos ouvindo esse papo acontecer, em que a gente tem que ir para os finalmente. Se o que nós estamos falando está errado, que alguém prove o erro. Onde está o erro dos dados das pesquisas da Embrapa que mostra a contribuição ambiental positiva do boi? Onde está o erro do argumento que eu, entre outros intelectuais, estamos apresentando para dizer o regime de cálculo do metano utilizado lá fora está errado e precisa ser substituído? Se não há um erro científico, Carlão, então há um erro político. E nós precisamos, então, chamar as lideranças ao centro para dizer
quais serão as métricas e metodologias que vão viger na nossa mensuração da responsabilidade da pecuária na transição verde. E quem define esses critérios políticos, em última análise, são os países reunidos durante as COPs, a próxima delas no território brasileiro. Vamos ou não vamos chamar o mundo para discutir qual é a métrica que vai orientar a mensuração e responsabilidade da pecuária no mundo? Essa é a pergunta, Carlão. Se não vamos fazer isso, então vamos dizer, não vamos fazer isso. E aí se abre um caminho para um outro nível de diálogo e de discussão no mundo. Pois é, e aí nós estamos falando o seguinte, a COP, nós já estamos em abril, nem vou considerar que isso aqui é abril. Nós estamos há meses da COP. Já tem a pauta, a gente já sabe que isso aqui será encaminhado, esse tema, porque se sou eu era fácil, eu nomeava você para bota esse trem em discussão e vamos ver o que acontece. Carlão, você sabe de uma coisa? 50% da resposta é sim, essa agenda já existe. Financiamento, mitigação, inclusive na agropecuária, adaptação e perdas e danos para países mais pobres. Essa é a agenda global. Aí você está dizendo, se eu estou entendendo, é o seguinte, se essa agenda já existe, eu tenho a impressão que assim, os cientistas da Embrapa, os cientistas brasileiros e os cientistas lá fora, a impressão que dá é eles se acertar deve ser uma coisa mais ou menos razoavelmente fácil, já existe. Mas e aí? Parece que o negócio é político, então. É pela política, pela economia que vamos resolver isso? Aí vem a outra metade. E a outra metade é a tarefa, que é a incumbência do país sede, que recebe o mundo e ajuda a orientar os temas de prioridade da discussão. Então, o Brasil tem a responsabilidade, o mundo espera isso, que a gente oxigene essa discussão com referências e prioridades que digam respeito à nossa visão de mundo. O país sede não é só quem serve o jantar, ele cozinha a comida e, portanto, ele define os nutrientes que vão organizar esse diálogo entre os países do mundo. E aqui a nossa responsabilidade, a meu ver, é de juntar lideranças, cientistas, agentes econômicos para empurrar a discussão global em uma direção que é boa para o planeta e que nós sabemos disso. Então aqui, Carlão, eu vejo esse evento, essa discussão que está acontecendo aqui em Campo Grande, como um passo nessa direção. Essa é a interpretação positiva, de nós envolvermos lideranças regionais, produtores, agentes econômicos para conversar sobre o clima. Mas, de novo, falta completar essa história. E completar essa história significa colocar de uma vez por todas, no centro da nossa agenda, com prioridade nacional e do planeta, uma discussão sobre o futuro da pecuária sustentável. O que passa por dizer como nós vamos medir o metano e quem é que, em última análise, é culpado ou é mocinho nessa história. Pai do céu, coisa boa. Ô, Daniel, eu fico muito agradecido todas as vezes que eu posso ter você aqui no programa Fala Carlão, porque é sempre um esclarecimento extraordinário. Eu acho que as pessoas saem, depois de uma entrevista com você, a gente sai mais animado. Você tem andado, você estava em Manaus agora esses dias, eu vi seu comentário a respeito de um programa aí da OCB, das cooperativas. Sim. Estamos, vamos dizer, o setor privado está caminhando nessa direção? Está faltando o governo fazer a parte dele? Não está faltando? Como é que está isso? Em que nível nós estamos nessa jornada que você acha tão fundamental? Eu acho que a gente já está passando por uma rampa e que nós estamos vendo iniciativas de diversas partes do setor privado que estão olhando para a discussão climática e para a COP como algo que vai chegar e eu preciso e devo me posicionar. Então, algumas organizações do setor, como a própria OCB, mas também organizações de produtores dos estados, a indústria em algumas regiões, como lá na Amazônia, ou melhor, no estado do Amazonas e Manaus, estão começando a discutir essa agenda. Mas eu acho que poderia ser um pouco maior, porque o tempo é muito curto, como você disse, e eu acho que, em última análise, essa COP ela é fundamental aqui no Brasil, Carlão, para a gente poder tropicalizar a visão do mundo. Eu acho que a discussão climática ela é importante num país como o Brasil, que tem todos os seus ativos verdes que nós conhecemos, porque nós mostramos ao mundo
como, nesse ambiente de tensões, é possível organizar a produção e uso da terra com o equilíbrio do planeta. E se a gente consegue fazer isso, a discussão tem que ser, de um lado, como é que o mundo pode aprender conosco, e segundo, como que nós podemos capitalizar esse verde tropical em oportunidade para continuar produzindo e crescendo. Então, para mim, essa COP, ou ela será uma chance da gente chamar o mundo para uma outra visão, ou nós vamos perder um bonde, vamos perder um barco passando aqui no nosso porto, e o que é pior, talvez isso se volte contra nós. Pois é, isso que é o ponto. Mas seu copo está mais... Como é que está seu copo? Você está mais otimista, menos otimista, ou você está igual o boi aí, no caso, está no meio termo aí? Olha, eu estou um pouquinho mais de 50% de otimismo. Eu tenho visto iniciativas, debates, esse próprio fórum aqui coloca as cartas na mesa, abre a discussão verdadeira, chama cientistas do setor privado para falar sobre o assunto. Acho que isso é um passo na direção certa. Mas eu acho que é uma maratona que já começou e nós não podemos perder tempo. Nós não podemos descuidar desse tema. O pessoal, outro dia, estive lá em Brasília, estive na CNA, o pessoal da CNA está lá bastante se debruçado em cima disso também, viu? Ou a gente faz, Carlão, a nossa parte, aproveita o trunfo que a gente tem, ou como nós sabemos, né, a COP vai chegar ali no último dia das negociações e precisará tomar uma decisão. O que a gente não quer? Como ninguém fala nada e ninguém sabe o que fazer, bota na conta do agro. Essa é a ameaça, sempre foi. Nos últimos anos tem sido essa tendência. E seria uma tragédia. Não só para o Brasil, para o agro, mas para a própria discussão climática do mundo. Porque se a gente fizer isso e o mundo for por essa direção, sabe o que vai acontecer? A gente vai estar colocando a culpa no estômago das pessoas. E aí, meu amigo, não haverá discussão climática que pare de pé no mundo. Querido, obrigado, viu? Daniel Vargas conversou comigo aqui, mais um programa Fala Carlão daqueles, na prateleira de cima. Daniel, antes de, para eu não ficar falando aqui, eu queria saber o seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta que eu te fiz lá no Azerbaijão. Se a COP estivesse acabando hoje, agora, qual que, de lá para cá, o que avança? O que você gostaria de me dizer, assim, de que notícia boa você queria me dizer? Carlão, qual que é a direção do vento? No passado discutimos energia, vamos discutir o uso da terra. Se é para discutir o uso da terra, então vamos discutir como promover uma revolução científica e tecnológica para aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de produzir mais com menos, gerando equilíbrio ambiental, renda interior no campo e promovendo o desenvolvimento de países mais pobres. Então, para mim, a grande bandeira é: vamos dobrar ou triplicar a nossa produtividade no campo nos próximos 10 anos e essa transformação científica servirá como ponta de lança para projetar cada vez mais a produção tropical nacional. Essa é a minha esperança. Obrigado, viu, querido? Valeu, Carlão. Um abraço. Daniel Vargas, no Fala Carlão.